Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios. Já que você está aqui, vou te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia. Rubens, é um prazer recebê-lo. Sinta-se em casa, a sala é sua. Prazer todo meu, Zé. Prazer conhecer esse projeto incrível, assistir algumas edições do Entre Meios e é um prazer estar aqui poder falar da minha arte, falar do meu trabalho. Bacana, e vamos lá nesse papo. Eu geralmente começo o nosso bate-papo pedindo para o convidado falar um pouco de quem é essa pessoa Rubens Oliveira, de onde vem, relações familiares, trajetória, enfim, uma breve apresentação de quem é Rubens Oliveira. Eu sou capixaba, nasci em Vila Velha, no Espírito Santo. Sou filho de uma família de pais músicos, irmãos músicos, eu sou filho caçula, então a música sempre fez muita parte da minha infância, da minha vida. Meu pai é multi-instrumentista, um grande líder religioso, um pastor. A minha mãe saxofonista e multitalentos, né? Uma cozinheira de mão cheia. E eu nasci nesse contexto, né? No contexto onde a música, o encontro entre as pessoas, o fato de ser parte ali do dia a dia evangélica, né? Uma família onde tem um líder religioso, na casa sempre passa muita gente, né? Sem dúvida. E então eu nasci nesse contexto, vendo os meus irmãos tocarem. Os meus irmãos mais velhos, quando completavam 5 anos, eles iam ganhando o instrumento do meu pai. Meu pai sempre investiu na arte da música com meus irmãos. Então eu nasci ouvindo muita música, vendo muitas pessoas atravessarem ali a minha casa, passarem pela minha casa. Então sempre foi muito coletivo, muita gente em casa. E como filho mais novo, quando eu cheguei, a situação da minha família já não era nem financeira e nem na relação entre meus pais estava tão alinhada assim. Então eu acabei não entrando na música enquanto instrumentista como meus irmãos, mas fui um grande observador, né? Eu fui essa criança curiosa para saber por que aquele músico, como que aquele músico consegue soprar um negócio de metal e sair uma coisa tão incrível. Como que 3 dedos... Que mágica é essa, né? Que mágica é essa? Como que 3 dedos faz com que uma pessoa que está aqui do meu lado chore vendo a minha irmã tocar, né? Então essa música alinhada à espiritualidade para mim sempre foi algo muito curioso, assim. E aí eu venho para São Paulo com 12 anos de idade, já na periferia de São Paulo, no Campo Limpo. E aí, como toda a periferia de São Paulo, eu considero as periferias de São Paulo muito a união de pessoas do Brasil inteiro, do país inteiro, né? Pessoas que vêm atrás de emprego, de melhorias na vida. E essa junção acaba acontecendo um furacão de cultura, né? Na periferia tá tudo ali misturado. É muita informação, né? Muito conteúdo. Exato. E aí cada rua é uma língua própria, né? Os bares, as igrejas e os terreiros, tudo numa mesma rua. As manifestações de rua. Então ali foi o momento que eu descobri esse corpo mais como instrumento mesmo. Comecei a ver os meninos dançarem nas quadras, nas lajes, na calçada. E foi a primeira vez que eu tive contato com a dança como expressão de uma fala de um garoto periférico, até mesmo como expressão artística, né? Tinham vários grupos na periferia. Que idade você tinha? 12 anos. 12 anos. Sempre apaixonado por futebol, então eu brigava entre o futebol e essas manifestações, assim. Mas para mim tudo era movimento, então sempre tava nessas... ia pra escola, o restante do dia era investimento em ver coisas, as pessoas dançando e visitar outros grupos em outras ruas, outras quadras, e o futebol sempre fazendo muita parte ali. Então minha adolescência inteira foi esse percurso futebol, dança, e aos 14 anos eu entrei numa ONG chamada Projeto Arrastão, que fica lá no Campo Limpo. Acredito eu que o Arrastão é uma das primeiras ONGs de São Paulo, tem 55 anos o projeto, e é uma ONG que atende pelo menos 1.100 pessoas que passam por dia lá nessa ONG, apoiada por empresas e também pela prefeitura. E lá dentro eu também fui um adolescente atendido e também voltado para a arte, né? Então tinha um grupo de percussão, que é o Arrasta Lata, eu fui fazer parte desse grupo. Aos 14, 15 anos eu já estava dando aula para os pequenos, então eu sempre fui esse aluno
educador, aluno professor, aluno que sempre, tudo que eu comia, rapidamente eu queria devolver para os menores, ensinar para os menores. Então essa foi esse interesse pela dança não chamou a atenção da tua família no sentido de dizer, esse está saindo do âmbito específico da música e indo para um outro terreno? Foi uma crise até para mim, assim, na adolescência, né? Porque realmente o meu sonho era ser músico. Tava ali, né? Tava tudo falando que a música seria a herança da família como um todo, né? Inclusive não tem ninguém da minha família, nem mais velhos e nem os meus primos, ninguém dança, né? Então para mim foi mesmo uma novidade, tanto para mim quanto a minha família. Mas foi engraçado, porque a minha família sempre acompanhou essa coisa com futebol, né? Acho que o futebol deu esse entendimento para minha família que ele sempre foi esse menino muito corpo, né? Jogava bola desde pequeno, então acabou que foi fluido essa passagem. E o futebol é uma dança, né? Exatamente. Se a gente for parar para pensar na especificidade do jogo de futebol, é uma dança o tempo todo. Uma dança solo, em dupla, em trio, em quarteto, enfim, é sempre um movimento que, de certa forma, remete para a dança, né? Exatamente. Eu sou apaixonado por futebol e eu olho mais o corpo do jogador do que a bola. Às vezes até esqueço a bola e fico vendo a riqueza que o corpo corporal, né? Corporal, principalmente os jogadores brasileiros no mundo inteiro, né? Acho que a gente no Brasil, de fato, a dança e o esporte, não só o futebol, mas a dança e o esporte, ela faz muito parte da nossa cultura como expressão mesmo. É a coisa da malemolência, né? A malemolência brasileira que a gente herdou dos nossos ancestrais africanos, indígenas, etc. É uma mistura bastante poderosa, né? Então traz esse movimento que é um movimento não só corporal, mas um movimento inclusive social e político, né? O brasileiro precisa ter muito jogo de cintura, dançar muito para conseguir sobreviver. Exatamente. Naquela época da adolescência, eu vi que o que me fez sobreviver foi me atrelar a essas expressões, né? Tanto futebol quanto a dança, porque ela ocupa um lugar no adolescente, principalmente o adolescente na periferia, ela ocupa um lugar muito importante que é trazer a consciência de identidade, né? De pertencimento, de território. Eu fico fazendo essa volta sempre, assim, tô chegando no meu aniversário, então sempre fico fazendo essa revisão na vida, né? E para mim, de fato, a adolescência foi um momento muito, muito importante hoje para minha vida adulta, para minha carreira. E formalmente, você chegou a fazer uma formação como bailarino, como dançarino, uma formação formal, uma escola de dança? Eu não considero, quer dizer, no mercado não se considera muito uma formação porque não tem... Deixa eu contar, que foi aos meus 17 anos eu entrei na companhia do Ivaldo Bertazzo. No projeto, era projeto até então. Ele tinha acabado de sair do Rio de um projeto incrível com a Maré. E aí ele resolveu fazer aqui em São Paulo um projeto social aliado ao Sesc São Paulo. E aí eu fiz essa audição e entrei para esse projeto que a ideia era durar 1 ano de formação. E aí no final desse 1 ano tinha que ter um espetáculo de apresentação. E esse espetáculo foi o Samoad, estreado no Sesc Belenzinho em 2004, se eu não me engano. E foi muito sucesso esse trabalho a gente viajou, fez aqui as principais cidades do estado, né? Fizemos em São Paulo, aí viajamos para o interior, fizemos as capitais do país, as principais capitais, e tivemos a oportunidade de levar o espetáculo para Paris e para Holanda. Eu fico até meio assim de falar, mas eu tenho muito orgulho de mim, porque eu ultrapassei barreiras e limites que eu não achava que conseguiria, entendeu? O orgulho de me reconhecer, fechar o olho e entrar dentro de mim, ver que eu consigo e ver que eu tenho até mesmo essa perspectiva de que eu posso muita coisa, de que a vida não se resume ao pouco, né? A vida você consegue o que você quer. Então foi de fato uma enxurrada de informação em pouco tempo, né? Em 2 anos, aquele menino que achava que a dança era ainda um lazer. Eu sempre sonhei em ser um artista, mas sem entender o que era, muito mais por esse espelho que tinha na família, né? Mas nunca imaginei que aconteceria tão rápido. Em 2 anos eu já estava saindo do país, dançando, assim. E aí quando eu volto
eu entendo que tem uma carreira a ser percorrida, assim, mas o primeiro projeto, esse do Samoad, foi essa explosão de... Um bom início, né? Ivaldo Bertazzo é tudo de bom. Eu conheço bem o trabalho do Ivaldo Exatamente. há muitos anos e tenho muitos amigos que passaram por Ivaldo, não só buscando uma formação como dançarino, como bailarino, mas também como trabalho de expressão corporal, né? Sim, eu tenho alguns exatamente. colegas artistas, cantores que passaram por Ivaldo, justamente para ganhar um pouco dessa flexibilidade, dessa domínio do movimento em cena, para o canto, para o palco, para atuação como cantores, como instrumentistas, etc. Sim. Eu me defino assim, uma pessoa inquieta. O Maurício Pereira já disse, né? Esta inquieta parceira, né? E eu sou uma pessoa inquieta, multi mesmo, porque vim do teatro, né? Então fiz Teatro Macunaíma, Célia Helena. E um dia, quando eu já tinha minha filha, né? Que eu fui mãe aos 22 anos, eu tava com uma peça para estrear. E aí eu achei, não, veja bem o que eu achei, né? Eu achei que ser atriz era muito difícil, que ser cantora era mais fácil que ser atriz. Imagina eu, né? Porque prestes a estrear, uma pessoa falou, não, eu não vou estrear, saiu, a outra saiu, eu tinha que deixar minha filha em casa. Eu falei, caramba, que negócio mais esquisito, esse pessoal não tem diretriz, né? Aí eu fui pro canto e já pesquisava, assim, eu fui indo pro canto, mas desde pequena eu gostava de cantarolar com o radinho de pilha, sabe? Fui pro canto assim, através de respirar melhor, aí fui fazer técnica vocal. Aí de lá, minha professora, minha instrutora, a Rosmarie Skock, uma alemã, ela falou, vai cantar, passarinho. Aí eu já pulei pro canto lírico. E aí do canto lírico eu falei, não quero isso. Até a professora Regina Debour, que é maravilhosa, agora não está mais aqui, ela falou, você pode entrar na minha companhia de ópera. Mas aí eu falei, não, eu quero cantar popular, mestra. E aí fui lá no Tato Fischer. E aí foi uma emoção, assim, trazer a voz de cabeça pro peito, né, chegar no coração. Eu lembro do Tato, assim... tocando no piano e eu chorando, me deu uma emoção incrível, eu chorando e me emocionou aquela coisa de a voz vir pro peito, né? Às vezes você sabe que o ar, né? A nossa voz, né? Feita do ar, né? A respiração. E aí eu fui com tanta coisa, minha música é cênica, né, Zé? Ela não é... Eu ouço uma música, eu já vejo como que eu vou entrar, como é que eu vou fazer, com que roupa eu vou estar, né? Tenho isso, já né? pensa na produção como um todo. Tem coisa de performance, né? E também, acho que porque eu trabalhei com vídeo, né? Eu fiz uns trabalhos com vídeo corporativo, então depois eu fiz cinema há muito tempo, eu trabalhei como produtora publicitária, né? Que você tá falando aí, eu já fiz infantil, voltei a fazer infantil com Álvaro Petersen, porque ele é bonequeiro da TV Cultura, né? É um manipulador de bonecos, quem deu voz e vida à Cobra Celeste, o Rá-Tim-Bum. Então foi uma experiência também que veio agora nesses últimos 10 anos. E andas vaidosa, orgulhosa como que toda noite tua carinha aparece na TV. Faz tempo isso, gente. Eu tô sempre pesquisando. Agora, olha só, que você tá falando quem é Gigi Trujillo, eu sou meio Jurassic Park, que ninguém nem sabe mais o que é isso, né? Nem só a nossa geração que sabe o que eu tô falando. Zé, olha, eu vim aqui feliz de dizer que faz 15 dias que o meu CD, o único CD, entrou no stream. Eu tinha um CD de 20 anos, que agora... 2003. Né? 2003, que agora... Que é esse aqui, que tá esse aqui, aí, o que tá Papirapá. aqui, Papirapá. A capa dele é essa, que foi feita pela B.A. Meira. O encarte é maravilhoso, pena que eu não tinha um original aqui para trazer o encarte. Não, mas isso aqui já tá ótimo, gente. É muito lindo. Eu sou da época de ouvir CD, tenho toca CD. Eu também tenho. Então... No meu carro tenho. Eu falei, será que eu vou trocar de carro? Eu vou ficar sem o toca CD? Eu adoro. E pior que eu fico assim, quando dá aquela paradinha, eu viro para ver quem é o compositor, vou ver o encarte, né? Do LP também, né? Eu tava vendo no teu release, nas tuas informações, que você teve um período aí, que você teve um convívio muito de perto, assim, de roda de samba, de roda de canto, com Chico César, Rita Benedito, que ainda na época usava o Rita Benedito, a Tata Fernandes, tudo gente do peito. Como é que foi esse período aí? O que é que rolava? São Paulo era muito diferente, né? A gente encontrava as pessoas nos shows e já combinava, né? E então eu encontrava muito a Tata, eu fazia curso do Renault,
letra e música, né? Eu sempre estou fazendo cursos, né? Eu sou uma pessoa dos cursos técnicos, né? Suzana Salles, a Madalena Bernardes. Então a gente encontrava muito as pessoas, né? E a Tata marcava muito na casa dela uns encontros com os artistas. E aí eu tinha minha casa, também tinha uma sala boa, a gente fazia uma comidinha e encontrava, parece até aquele lugar que agora tem... ai meu Deus, Tranquilo? Juca, não? Não, é Instituto Juca. Juca lá, Ferreira, né? parece aquilo, né? Só que lá lota, né? Não, era só os amigos. Eu lembro disso, eu até digitalizei uma fita. Agora eu digitalizei, vou conseguir ouvir um dos encontros. A minha filhinha passando com 5 anos, hoje ela tem 38, né? E a gente encontrava e a gente ficava mostrando músicas um pro outro. A gente cantava e as meninas, ia a Nina Blaut e já faziam aqueles vocais lindos com o Chico, né? Eu pensei nisso outro dia, que era uma oportunidade da gente se encontrar e afinar o trabalho. Eles mesmos estavam afinando. O Zeca ia, o Chico, o Renato Consorte, o Marcos Costa, a Miriam, imagina as vozes, né? Em casa, a gente brincando. E a gente mostrava as músicas um pro outro. E ali comia uma comidinha, fazia uma torta, um caldo, tomava alguma coisa. E eu sou dessa época também, mas não cheguei a participar desses encontros. Eu cheguei em São Paulo em 85, em 82, conheci o trabalho do Chico, do Zeca, nessa época, 84, 85. Acabei de lançar agora eu vi. Uma faixa, um single, tá que é uma lindo. Música do Chico, que eu gravei em 2000, mas que eu só consegui lançar agora, por conta de questões... Você gravou em 2000? Foi gravado em 2000 para o meu primeiro disco. E eu achei super atual a leitura, muito interessante. Foi gravado em 2000 para o meu primeiro disco, só que eu não consegui liberação da editora do Chico. Caramba, né? E aí eu resolvi deixar ela guardada. Eu guardei e agora eu remixei e lancei. Agora eu achei incrível, porque eu comecei a ouvir sua voz... E falei, nossa, mas eu não vi, eu não lembrei eu sou péssima de título de música, sabe? Às vezes as pessoas falam, canta, pô, Mama África eu sei, mas eu tô falando do Chico, né? Aí eu falo, canta um pedacinho, aí eu sei que muitas músicas, assim, eu tenho isso, né? E eu sou mais melodista do que letrista, no sentido de guardar. Eu sou capaz de entoar uma melodia, e aí a letra eu não sei toda, dos clássicos, assim, né? Mas quando eu ouvi, eu falei, nossa, é o Chico César, isso é do Chico. Eu achei muito diferente, achei incrível, bonito. Você mudou também o arranjo, a orquestração? O arranjo de produção é do Suami Júnior, que foi quem produziu o meu primeiro disco. Chique, né? E agora, em julho, eu lanço uma do Zeca, que também foi gravada na mesma época e não foi liberada, que é o Never Is Forever. Que é por que essa dificuldade de liberação? Naquela época tinha uma dificuldade muito grande, porque a gente não tinha a questão do streaming, né? O lançamento de discos, geralmente, era um disco físico. Então, as fábricas de disco, elas tinham uma série de exigências para prensar o disco. Dentre essas exigências era a autorização rigorosa dos autores. E naquela época, quem cuidava da obra do Chico e do Zeca era o Mazola. E aí o Mazola tinha um certo rigor no controle e na liberação. Eu gravei 3 músicas, 2 do Chico, 2 do Zeca e uma do Chico. Ele liberou uma do Zeca, mas não liberou as outras 2. Gente, porque ele achou que era muito para um artista novo, desconhecido, gravar 3 canções assim de E tanta compositores gente emergentes. gravou Chico. Assim, a época que a gente conviveu com Chico, foi essa também, porque... Não, foi um pouco mais pra frente. Porque a minha filha nasceu em 84, você está falando 84, 85... Então, a época que a gente convivia ainda era 89, eu acho, 89, 88. Eu lembro disso, das pessoas gravando o Chico, eu falo, nossa, eu gosto tanto do Chico, conheço o Chico intimamente, assim, a gente ia no show e ele fazia sinal pra Júlia, tem uma história bonitinha com a minha filha, né, e fazia assim, depois ir lá atrás no camarim, era muito legal. E agora, eles se encontraram em Brasília, as minhas netas foram no show do Chico e ele também, vai lá. E aí eu cheguei lá em Brasília agora que eu fui visitar, que elas moraram 6 anos fora do Brasil, né? A minha netinha Maria começou a entoar, é só pensar em você. Aí ela falou assim, conhece essa música, vovó? Eu, sim.
é do meu amigo Chico César. Não, vovó, é do meu amigo Chico. Eu falei, como assim do seu amigo Chico César? Ela falou, vovó, outro dia eu almocei com ele. Você veio bem depois de mim, ele já era meu amigo antes. Ela falou, eu almocei com ele outro dia, 8 anos. Aí eu falei, então quando você encontrar o Chico, você manda um beijo da vovó pro seu amigo Chico César. E bonitinha, cantou. Como eles moraram, a primeira língua da Maria é inglês, né? Canta inglês, que é uma coisa. E eu acho muito legal quando retoma, né, a nossa música. Eu sinto falta disso, delas cantarem a nossa música. E eu achei lindo ela entoar todo. Abrimos a letra e ela cantou todinha. Que bonito. Muito bonitinha. E a Júlia, minha filha, foi criada ouvindo Tom Jobim, Gilberto Gil. A gente punha o carrinho na sala, nessa sala dos sarau, né? Saraus. E ela dormia ouvindo essas canções, né? É Gigi, isso, né? Vem do berço. É verdade. Mas vamos falar um pouco do Cabaré da Gigi. Ah, Que, de alguma forma, conforme você me informou, você comemora com o Cabaré da Gigi 20 anos do lançamento do seu primeiro CD, Isso. que agora está no streaming, né? isso. Depois de 20 Gente, Papirapá é o CD. Tá aqui, ó. São Papirapá. 14 canções, vários parceiros, e tem 6 músicas minhas e 8 são com parceiros, e uma é do repertório da Carmen Maurício Miranda. Pereira. Eu sou cantora, né? Sou locutora, como você disse. Adoro a vida artística, então Compositora sou também, compositora também, né? Então tudo que tem a ver com a voz, vamos dizer assim, eu sinto que eu me identifico, né? Queria que você contasse um pouco da tua origem. Quem é Denise Mello no sentido de onde você vem, família, irmãos, contextualizar um pouco essas origens. Olha, eu venho de uma família, infelizmente, não muito musical, né? Então eu me considero, assim, levemente ovelha negra da família, né? Como que tá ali. Mas assim, minha mãe gostava de escutar principalmente Elisete Cardoso, então isso é uma referência bacana, né? Eu até cheguei a fazer, um dos primeiros shows que eu fiz foi um tributo a Elisete Cardoso, né? Sozinho, tens muito amor, traz alma e carinho. Meu pai gostava de imitar Nelson Gonçalves e tinha aquela voz, sabe? Boemia, que me tens de regresso. Fazia todos aqueles, né? Aqueles Portamentos típicos exatamente do Nelson. do né? Nelson. Mas assim, quando eles descobriram, eu me descobri cantora, né, artista, eles ficaram muito assustados, né? Na época, assim, uma mulher ser artista é basicamente virar um caos, assim. Imagina, você vai se viver drogada, né, e aquelas coisas. Enfim, Era visto como uma profissão muito marginalizada, né? Muito marginalizada. Muito à margem de pessoas Sim. desregradas, desequilibradas, excêntricas, o que não é uma realidade, né? E eu sempre fui assim, a típica CDF, sempre adorei estudar, né? Então não combinava, né? Na cabeça deles não combinava, embora eu prometesse, gente, isso não vai, né, interferir em nada. Tanto que eu fiz psicologia na USP e paralelamente à faculdade eu fui fazendo sempre assim, comecei a fazer gravações de jingles, depois me tornei locutora, sou locutora hoje do Clube da Voz, mas sempre assim, um pé em cada barco, sabe? Assim, coisa mais tradicional, vamos dizer assim, e algo que era, né, da vida artística. Né? É uma mistura do lado mais convencional, né? mais tradicional, com essa quebra com o lado artístico que, de todo modo, dá uma amenizada nesse clima de seriedade, né, da vida. Sim. Eu sei bem disso que está falando, porque eu também vivi essa dualidade. Ao longo da minha vida, eu fiz algumas atividades, trabalhei como funcionário público, trabalhei em órgão público, naquele clima mais formal, mais convencional, né? As pessoas estranhavam porque eu saía do trabalho no final do dia, ia para a noite cantar. Sim. Então no dia seguinte voltava para o trabalho. Aí, como é que foi ontem à noite? Como é que você aguenta dar conta disso? E aí, muita droga, muito rock and roll, gente, muita bebida. Incrível isso, não, gente, né? não é nada disso. Eu vou para lá para cantar, eu canto, não preciso de outra coisa a não ser a música para me mover. Fora aquela história, né, clássica de achar que a gente, como musicista ou como músico,
não trabalha, Exatamente. né? Eu cliniquei durante 13 anos em consultório e aí uma vez, depois que eu já tinha parado de atender para me dedicar mais às gravações, à minha vida artística, né? Uma pessoa me ligou lá em casa e aí eu queria falar com a doutora Denise. Eu falei, olha, a doutora Denise morreu. Não tem mais a doutora Denise, eu não trabalho mais com psicologia, mas, né? O que você trabalha? Eu falei, eu trabalho com música, eu sou cantora. Não, mas o que você trabalha? Eu falei, então, eu trabalho assim, cantando, com música, né? Faço shows, blá, blá, blá. E ela, assim, ficou meio, sabe, desconcertada, né? Porque é isso. Né? Enquanto a gente não diz para a pessoa claramente assim, olha, eu faço esse trabalho e recebo uns trocadinhos muito mirrados por isso, mas é meu trabalho, é por aí que eu sobrevivo. Sim. Porque, na verdade, não dá nem para dizer assim, eu trabalho e ganho dinheiro com isso, porque não é bem assim, né? É bem difícil, eu diria que é bem difícil a gente realmente viver única e exclusivamente da nossa arte, né, Zé? Então, assim, eu sempre tive coisas paralelas para poder, vamos dizer, bancar as coisas que eu mais queria fazer. Então, por exemplo, o meu CD, ele foi gravado graças ao dinheiro que eu recebi de uma campanha que eu fiz grande, né, como locutora. Então, guardei o dinheiro e falei, agora eu vou investir, né, no meu grande sonho, que era ter um CD. Né? Por falar no CD, ele tá aqui comigo. Não acredito, você tem um CD? Isso é uma tenho. surpresa. Você me deu de presente em uma ocasião que nós nos encontramos lá na Raridade isso, lá hein? na Comando S, num evento da Comando S. Que legal. E aí nós trocamos, eu te dei o meu do Orlando Silva. Sim, maravilhoso. E você me deu esse aqui, é o CD da Denise, produção e arranjos do Cássio Calazans. Você tem o catálogozinho, tão lindo esse catálogo. E foi legal porque esse CD ele fala muito da Denise, que é essa mistura da psicóloga com a cantora. Porque eu escolhi as músicas contando a trajetória de uma relação amorosa, entendeu? Que falava do desejo, depois dos conflitos, da saudade daquilo que era, bem dentro do universo que eu, né, na época eu era lacaniana, né? Então ficou essa misturinha mesmo, de conteúdo mesmo, né, da psicologia. E tem um repertório bem bacana, com compositores digamos assim, da nova safra, né? Sim. Marcelo Quintanilha, Cássio Calazans, Tito Baense, Dada Cirino. Eu gosto muito desse CD. Eu ouço, legal, Zé. de vez em quando eu ponho ele para tocar. Kleber Albuquerque, né? Espera. Inclusive essa música Espera do Kleber Albuquerque, na época que ele compôs essa canção, lá em 1990 e pouco, quando a gente teve o primeiro contato, eu fiquei apaixonado por ela e quase que eu gravava. Jura? Olha. Quase que eu gravava. Eu fiz um clipe de Espera, tá no YouTube, no meu canal, Denise Melo Voz, né? Arrumei a casa, pus a roupa no varal, desembrulhei o enxoval, pus mais um prato sobre a mesa. É uma interpretação assim divertida sobre essa música, e o CD tá hoje no Spotify. Eu quase não tenho assim uns 10 só em casa, né? Fiz uma tiragem baixa. Eu tenho uma raridade. Eu acho que sim. E é bacana essa coisa da arte gráfica, com esses detalhes de elementos em origami, né? Muito delicado, Foi muito tudo criativo. muito pensado. Tudo que eu faço é assim, dos mínimos detalhes. A gente vai mostrar esses detalhes. Eu gosto muito, eu ainda gosto do CD. Claro que tem coisas que, né, eu escuto falar e já não faria um pouquinho diferente. Claro, a gente sempre pensa né? A gente sempre pensa, a Que gente olha bom, para o né? trabalho Que bom. e sempre pensa. E eu acho que essa é a grande questão, né? É poder olhar para o que você fez e pensar, olha, eu poderia fazer diferente, ou poderia fazer um pouco melhor, ou poderia alterar isso ou aquilo, porque acho que é isso que nos ajuda a crescer, né, Com profissionalmente. certeza. E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e rede, de pios e moinhos, rodopios,